Muito bem, meus queridos irmãos, nós estamos celebrando hoje, na verdade não apenas hoje, nesses últimos domingos e também em mais alguns domingos do mês de abril, estamos celebrando a Páscoa. Esta data tão especial para nós os cristãos. A Páscoa traz à lembrança dois grandes eventos: a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição ao terceiro dia. Hoje pela manhã, o tema da mensagem foi depois da cruz. Logo depois da cruz, logo depois daquele momento em que Jesus morreu, ou naquele momento, o que aconteceu? Se você não veio hoje pela manhã ou não teve oportunidade de acompanhar o culto pela internet, eu quero sugerir que você acompanhe, que você ainda possa conectar e ver, porque a mensagem de hoje à noite ela é um complemento, por assim dizer, da mensagem da manhã. Hoje pela manhã, eu falei sobre que a partir da cruz, depois da cruz, um novo caminho se estabeleceu, um novo acesso foi preparado para nós em relação a Deus. Porque no momento em que Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E a partir de então, temos todos livre acesso a Deus. Não há mais nenhuma barreira, nenhum intermediário. Não há um véu que nos separa mais. Falamos também que, olhando para a cruz, nós podemos perceber como em nenhum outro quadro, como em nenhuma outra situação, o extraordinário amor de Deus por nós. A cruz não deixa dúvidas sobre o grande amor que Deus tem por cada pessoa. Um novo contorno com mais nitidez do amor de Deus é visto quando olhamos para a cruz. Falei também que por meio da cruz, Deus estabelece conosco uma nova aliança, um novo pacto. E isso custou para ele um alto preço. Jesus é o Cordeiro de Deus. E como Cordeiro de Deus, ele deu o seu sangue. E o apóstolo Pedro diz que este sangue do Cordeiro Imaculado é mais precioso do que qualquer outro bem, qualquer outra preciosidade que possa haver na face da terra. E é com base nesta obra preciosa, que custou para Deus um alto preço, que um novo pacto é estabelecido, não apenas com aquele povo lá do Antigo Testamento, não apenas com o povo judeu, mas com todos aqueles que creem no Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor. Tudo isso aconteceu a partir do momento em que Jesus morreu na cruz. Mas a obra de Jesus não se completou ali na cruz. A obra de Jesus, ela foi concluída 3 dias depois, quando ele ressuscitou. E nesse intervalo, a situação dos seguidores, dos discípulos, dos seguidores de Jesus, era uma situação extremamente difícil. Porque Jesus foi preso, e Jesus foi condenado, e Jesus foi condenado injustamente e crucificado. Porque ele foi tido como alguém que estava querendo fazer um levante, um movimento contra o império, ainda que isso não fosse verdade. E os seguidores de Jesus, obviamente, ficaram com medo. Porque se o líder foi tratado dessa maneira, será que eles não virão também atrás de nós? Será que eles também não vão nos perseguir? Será que não teremos um destino semelhante? Mas além desta preocupação, o grupo de discípulos, excetuando Judas, que se suicidou, que pôs fim à própria vida, sem jamais entender a dimensão da missão de Jesus. Esses outros 11 estavam não apenas entristecidos, desolados com a morte do seu mestre, mas eles estavam também extremamente decepcionados. Porque durante 3 anos da sua vida, esses 3 últimos anos, eles acreditaram numa proposta. Eles acreditaram que eles fariam parte de um novo reino. E agora todas estas expectativas estão por terra, caem por terra. Neste contexto, começam a surgir alguns rumores estranhos. Rumores de que o sepulcro onde o corpo de Jesus Cristo foi colocado
tinha sido, de alguma forma, violado. Que o corpo de Jesus não estava ali. Eles tinham certeza absoluta que Jesus Cristo tinha sido crucificado. Eles tinham certeza que Jesus tinha morrido. Ainda que a maioria deles tenha fugido, e nós temos ali o registro apenas de João e das mulheres acompanhando mais de perto o momento final de Jesus, mas eles não tinham dúvidas, as notícias circularam. A morte de Jesus foi realmente um espetáculo terrível. Não apenas os 12 estavam agora divididos, despreocupados, abatidos, mas também outros seguidores de Jesus. Porque além do colégio apostólico, deste grupo que caminhou com ele dia após dia, haviam outras pessoas que seguiram também Jesus. E o sentimento de todos era de abatimento, de perplexidade. E a Bíblia registra um episódio vivenciado por 2 desses discípulos, que estavam exatamente com estes sentimentos em seus corações. Eles caminhavam em direção a Emaús, uma pequena vila que distava cerca de 10 quilômetros de Jerusalém. E eles conversavam sobre o que tinha acontecido naqueles últimos dias. E eu quero ler com você agora o registro de algo que aconteceu enquanto eles caminhavam em direção a Emaús. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 14. E iam eles conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que havia de remir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que ele tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crerem em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Preste bem atenção nessa palavra de Jesus. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer? Jesus vai conversando com eles e procurando então agora lhes explicar o que realmente tinha acontecido. E no final desse encontro, a Bíblia diz que os olhos daqueles 2 discípulos se abrem e eles percebem o que realmente tinha acontecido. Eles percebem que estavam diante do Cristo ressurreto. Nesse contexto, o que a ressurreição de Cristo nos revela? Este episódio, que grande ensinamento ele nos traz. A verdade que eu quero destacar com vocês nesta noite, meus queridos irmãos e amigos, é: o que parecia ser uma grande derrota foi o caminho necessário para uma extraordinária vitória. O que parecia ser uma grande derrota foi o caminho necessário para uma extraordinária vitória. Poderia ter Jesus enfrentado os seus inimigos e na hora H, quando ele fosse ser preso, ou quando estivesse ainda na cruz, ele poderia ter convocado uma multidão de anjos para libertá-lo? É claro que sim. Ele mesmo disse para Pedro que poderia fazer isso. Quando Jesus estava ali na cruz, numa perspectiva humana, ele estava sendo derrotado. Quando ele finalmente morre na cruz, parece que ele tinha falhado no cumprimento de uma missão. Seus inimigos celebram, os ferrenhos opositores voltam para casa com aquela sensação: vencemos, conseguimos calar esse herege, acabaram-se os nossos problemas de uma vez por todas. Jesus incomodava.
Jesus incomodava porque ele denunciava os pecados, denunciava os erros do sistema religioso vigente em Jerusalém. Jesus foi vítima de inveja destes homens, preconceito e ódio mortal. Eles arquitetaram com grande êxito a sua morte. Mas Jesus não foi para a cruz, meus queridos irmãos e amigos, apenas por uma questão humana. Apenas por uma questão que podemos analisar num prisma sociopolítico, embora isso estivesse envolvido. Jesus foi à cruz porque ele foi escolhido pelo Pai e aceitou esta escolha como o Cordeiro de Deus, para morrendo na cruz trazer salvação para muitos. O que ficou claro quando eles reencontraram com Jesus, quando aqueles discípulos reencontraram com Jesus, foi que aquilo que parecia ser um símbolo de derrota, a cruz, na verdade se torna um caminho, se torna um símbolo de algo necessário para que acontecesse depois a ressurreição. Não haveria ressurreição sem cruz. Não haveria ressurreição sem cruz. Para derrotar a morte, o caminho não era se desviar da morte. Para derrotar a morte, o caminho não era evitar a morte. Jesus, com a sua morte, venceu a morte. Jesus verdadeiramente morreu. Sua morte não foi uma encenação, uma farsa. Desde o início ele tinha consciência de que ele teria que trilhar cada etapa desse caminho, e grande parte desse caminho era um caminho extremamente doloroso. Quando o apóstolo Paulo vai escrever sobre a Páscoa, ele divide essa história, este evento tão importante, em 3 partes. Geralmente nós falamos em 2, morte e ressurreição de Jesus. Mas o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever aos Coríntios, lá no 1 Coríntios capítulo 15, ele diz o seguinte: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Paulo fala aqui de 3 coisas que aconteceram, segundo as Escrituras, previstas por Deus. Primeiro, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então ele não deixa dúvidas. Houve uma morte que foi por todos contemplada. E Jesus morreu para anular a morte que recebemos por herança através de Adão. Cristo morreu na cruz e esta morte, de alguma forma, satisfez as santas exigências de Deus. Um Deus que é santo, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Ele. Mas a segunda verdade que nós temos aqui é que Jesus é sepultado. E talvez isso possa parecer uma coisa um tanto óbvia. Para que mencionar esse ponto? Para que mencionar isso? Ele morreu e foi sepultado. Por quê? Paulo inclui esse ponto para não deixar dúvida alguma que Jesus estava realmente debaixo de uma situação num sepulcro com uma pedra de 2 toneladas ali na porta e que ninguém roubaria o seu corpo. O que o próprio Jesus previu, que ele permaneceria ali naquele lugar por 3 dias e 3 noites. É como se fosse uma chancela. A ressurreição, ela ganha relevo quando nós entendemos que de fato não há dúvidas que Jesus tinha morrido. Ter a certeza que Jesus morreu é fundamental para crermos que ele ressuscitou. Se ele não tivesse morrido, obviamente não haveria ressurreição. Morreu, foi sepultado. Completamente fechado esse negócio. E aí vem o terceiro fato. Jesus verdadeiramente ressuscitou dentre os mortos. E isso também não foi obra do acaso. Isso também já estava previsto nas Escrituras. Quando nós olhamos para o túmulo vazio, então, meus queridos irmãos, nós chegamos a esta conclusão. E esta conclusão nós somente podemos chegar depois de ver o túmulo vazio. O que parecia ser uma grande derrota, na verdade, foi o caminho necessário para uma extraordinária vitória. E eu penso que isso se aplica não apenas à experiência vivida por Jesus. Eu penso que isso se aplica a muitas das experiências que nós vivemos na vida. Passamos, às vezes, por grandes tribulações. Passamos por um caminho de sofrimento. E aquilo que parece ser uma derrota, aquilo que parece ser um fracasso,
Na verdade, são oportunidades que Deus nos dá de deixarmos morrer algumas coisas na nossa vida, para vivermos a nova vida. Aliás, Jesus Cristo disse que para vivermos a nova vida, nós temos que deixar morrer o velho homem. Quando Jesus Cristo fala sobre a sua experiência, ele já prevê isso. A experiência que ele vai vivenciar. Ele faz uma analogia com a natureza que é muito preciosa para nós hoje também. Lá no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, Jesus Cristo disse: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Então, para que a nossa vida seja frutífera, como a vida de Jesus foi, para que possa emergir em nós a vida, muita coisa tem que morrer, muita coisa tem que ser sepultada. É o princípio da morte e da ressurreição. O que parece ser uma derrota é o caminho que Deus escolhe para nos dar uma grande vitória. Foi assim com Jesus, é assim conosco também. Que situações da sua vida você tem vivido ou já viveu, em que esta verdade é uma realidade? Situações dolorosas, difíceis, mas que foram necessárias para que pudesse emergir em você a vida de Deus. Um outro fato que se concretiza depois da ressurreição é a vinda do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo se torna então agora acessível a todos, sem qualquer distinção de raça, gênero ou classe social. Você deve se lembrar que no Antigo Testamento, o Espírito Santo ainda não habitava plenamente em toda a terra. Ainda que o Espírito Santo tenha participado do processo de formação do mundo físico, mas o Espírito Santo vinha apenas sobre algumas poucas pessoas. Vinha sobre os profetas, vinha sobre os reis, vinha sobre os sacerdotes. Algumas vezes ele vinha e depois se retirava, dependendo da conduta da pessoa que tinha sido alvo desta graça e de outros fatores. O fato é que o Espírito Santo ainda não habitava na terra. Alguém já disse recentemente, eu vi um vídeo recentemente, de como seria aquela sensação de ouvir a voz de Deus de uma forma audível. E a pessoa disse: como eu gostaria de ouvir a voz de Deus. Como eu gostaria de ver assim, uma manifestação física da presença de Deus. Mas essas pessoas que tiveram essas experiências lá no Velho Testamento, não tiveram o privilégio que você e eu temos, de ter o próprio Espírito Santo de Deus habitando em nós. De ter o próprio Deus fazendo morada na nossa vida. E é isso que acontece agora, a partir de uma promessa de Jesus, a partir de uma promessa que vinha desde o Antigo Testamento. Vocês devem se lembrar, 50 dias depois da morte do Senhor, um grupo de discípulos estava ali orando, esperando o cumprimento de uma profecia. E veio o Espírito Santo sobre a vida deles, e eles foram tomados de um poder extraordinário. E eles começaram a falar de Jesus e a testemunhar. E as pessoas ficaram perplexas sobre o que estava acontecendo. Então, o apóstolo Pedro prega e explica o que estava vendo. E ele diz o seguinte, de acordo com Atos capítulo 2, versículo 14 a 18. Homens da Judeia, e que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Perceba aqui, meus irmãos, até a vinda de Jesus, o foco prioritário de Deus está sobre o seu povo, o povo de Israel. Mas agora, com a vinda de Jesus, e com a ressurreição, e com a vinda do Espírito Santo, o leque se abre completamente. Percebes que o amor de Deus é universal. Percebes que a bênção da presença do Espírito Santo é uma dádiva concedida a qualquer pessoa que crê. Não importa a sua condição social, não importa o seu gênero, não importa a sua raça. Por isso é que nós somos envolvidos e temos esse privilégio de ter o Espírito Santo na nossa vida. E o poder do Espírito Santo é algo extraordinário. Foi o poder do Espírito Santo que levantou Jesus dentre os mortos. E esse poder está à sua disposição e à minha disposição para provocar mudanças profundas, para empoderar a nossa vida, para nos fazer viver a vida que Jesus Cristo conquistou.
Como é que você tem vivenciado esse poder? Você valoriza esse poder? Você agradece a Deus por esse poder? Você deixa a sua vida se conduzir por esse poder do Espírito Santo? Depois de dar aos discípulos esse poder, eles se lembraram daquilo que Jesus Cristo disse, que esse poder, ele não é usado apenas para o benefício pessoal. Na última conversa que Jesus tem com os discípulos, Jesus diz: vocês vão receber o poder do Espírito Santo. E recebendo esse poder, vocês vão ter uma compreensão diferente da vida. Eles estavam ainda com algumas ideias erradas. Eles ainda pensavam que o reino que seria estabelecido, mesmo depois da ressurreição de Jesus, era um reino limitado. Um reino apenas, ou prioritariamente, para o povo judeu. Mas Jesus Cristo diz: não, não é bem como vocês estão pensando, mas não se preocupe. Vocês vão receber o poder. Haverá um esclarecimento. Vocês vão entender coisas que vocês não entendem ainda. E nesta conversa final de Jesus, ele diz assim para os seus discípulos, Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e em Samaria e até os confins da terra. Após a ressurreição, nós não recebemos apenas o Espírito Santo, mas nós recebemos também uma missão, nós recebemos uma tarefa, a tarefa de testemunhar de Jesus Cristo. Todo discípulo de Jesus, todo aquele que crê em Jesus verdadeiramente, que recebeu a bênção da salvação, a bênção do perdão dos pecados, a segurança da vida eterna, tem agora uma responsabilidade: ser testemunha da obra de Jesus. Meus queridos irmãos, é impressionante o que aconteceu com os discípulos de Jesus, depois que o Espírito Santo veio e tomou as suas vidas. Eles de fato aceitaram esta missão. Eles começaram pregando em Jerusalém. A postura deles mudou completamente. Antes eles estavam temerosos. Antes eles estavam acuados. Antes eles estavam decepcionados. Mas eis que a partir da ressurreição e a partir do revestimento do Espírito Santo, tudo muda. E o apóstolo Pedro, naquele sermão memorável no dia de Pentecostes, ele diz o seguinte: israelitas, escutem o que eu vou lhe dizer. Jesus o Nazareno, o homem aprovado por Deus, diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Observem a pregação de Pedro. É uma pregação cristocêntrica, é uma pregação na qual ele enfatiza a morte de Jesus e aponta, numa perspectiva humana, os culpados por essa morte. Mas nós sabemos que Jesus foi morto não apenas por uma engenhosidade humana. Estava tudo dentro da presciência de Deus. E Pedro continua dizendo o seguinte: Deus ressuscitou este Jesus. E disso nós somos o quê? Testemunhas. Veja só, Pedro está cumprindo exatamente o que Jesus disse que eles deveriam fazer. Ser testemunhas. Ele diz: nós somos testemunhas da morte, nós somos testemunhas da ressurreição de Jesus. E ele diz: agora nós cremos que Jesus está sentado à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, que derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus os fez Senhor e Cristo. Por isso, meus queridos irmãos, nós temos esta mesma responsabilidade que aqueles primeiros cristãos tiveram. E quando eles começaram a pregar, o que aconteceu? Quando Pedro traz esta pregação poderosa, quando ele dá testemunho do que eles tinham visto e ouvido e acompanhado nesses últimos dias, a Bíblia diz que quase 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Estes que se convertiam se tornavam testemunhas e propagavam para outros a sua experiência, e testemunhavam para outros.
E é impressionante o que aconteceu então, a partir desse momento. Como mencionei agora há pouco, de amedrontados para corajosos, de incrédulos para crentes, de tristes para alegres, de desnorteados, agora tendo uma missão de vida. Não demorou muito para acontecer o que o próprio Cristo tinha previsto, o que o próprio Cristo tinha vivenciado. O que aconteceu? Atos capítulo 4, versículo 1. Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Esta foi a primeira prisão de muitas, vivenciadas por Pedro, por João, por Paulo e tantos outros seguidores de Jesus. Eles curaram um homem na frente do templo, no poder de Jesus. Quando eles foram confrontados, em nome de quem? No poder de quem que vocês fizeram isto? Eles disseram, em nome de Jesus. E eles disseram, cale-se, não se fala sobre esse nome. E qual foi a resposta dos discípulos? Os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. E os confrontos vão acontecendo o tempo todo. Eles continuam pregando. E aí as autoridades os prendem e questionam novamente. Nós não proibimos vocês de pregarem. Nós não proibimos vocês de testemunharem. E qual é a resposta dos apóstolos? É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus a quem vocês mataram, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas deste fato. Nós, o Espírito Santo que deu aos que lhe obedecem. Os líderes religiosos se enfureceram ainda mais e queriam matá-los. É o que nos diz a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, uma das maiores evidências da ressurreição de Jesus é exatamente o que está acontecendo aqui na igreja primitiva. É exatamente o que aconteceu naqueles primeiros tempos. Eu me lembro que eu ainda era muito jovem quando esta percepção veio à minha mente. Na verdade, eu li sobre isso e aquilo me impactou. E eu sempre gosto de relembrar isso nesse período da Páscoa. Porque existem pessoas que duvidam da ressurreição de Jesus. Existem pessoas que questionam o que está escrito na Bíblia. Mas perceba, mesmo que você não creia em todo o relato bíblico, é inegável que há cerca de 2000 anos atrás, houve um movimento que começou lá no Oriente Médio, em que alguns homens começaram a dizer, algumas mulheres começaram a dizer, o nosso mestre ressuscitou. Ninguém questiona que houve isso, historicamente está provado. Ninguém questiona que houve, quando eles começam a anunciar esta mensagem da ressurreição de um líder religioso, houve autoridades, houve pessoas que se levantaram contra. E eles podiam ter aniquilado esta mensagem, esta proclamação, lá no início, se eles tivessem feito apenas uma coisa. Tivessem conseguido pegar o corpo de Jesus e colocado lá na praça pública. Você olha que mentira, aqui está o corpo de Jesus. Mas eles não puderam fazer isso, porque aquele corpo não foi encontrado. E assim, o cristianismo foi crescendo. E assim, a mensagem do evangelho foi sendo proclamada. Mas os inimigos de Jesus, não podendo fazer isso, começaram então a perseguir os seguidores de Jesus, como tinham feito com ele. E esta perseguição foi feroz. A outra hipótese que se levanta é o seguinte: não, os discípulos inventaram essa história. Os discípulos organizaram uma farsa. Eles estavam contra o sistema religioso, então eles queriam um novo líder, um novo movimento, e eles criaram essa história da ressurreição. Mas esta tese não se sustenta. Sabe por quê? Porque alguém pode defender alguma coisa, mas se ele tiver a convicção de que aquilo que ele está defendendo não é verdade, se ele sofrer uma perseguição, se ele correr risco de vida, ninguém morre por uma mentira.
os cristãos primitivos, de fato, acreditavam que Jesus ressuscitou. E porque eles acreditavam que Jesus ressuscitou, é que eles enfrentaram a perseguição, é que eles enfrentaram a morte. Então, esta reação que houve, forte, violenta, na verdade, ela nos dá mais convicção de que aqueles primeiros cristãos, de fato, acreditavam na ressurreição de Jesus. E porque eles acreditavam, e para eles aquilo era uma grande maravilha, eles se tornaram testemunhas desta ressurreição, destes fatos. A fé e a coragem dos discípulos no primeiro século é uma das evidências maiores de que Jesus, de fato, ressuscitou verdadeiramente dentre os mortos. E a Bíblia diz que a perseguição foi aumentando, não só em Jerusalém. E a perseguição foi levando esses discípulos para outros lugares. Lá em Atos capítulo 8, versículo 4, nós lemos: enquanto isso, os que foram dispersos por causa da perseguição iam por toda parte anunciando a palavra. No livro de Atos, nós temos essa história registrada. Cristãos sendo perseguidos em diversos lugares. E é o evangelho se expandindo cada vez mais. É o apóstolo Paulo que vai levando a mensagem para lugares distantes. E a história do cristianismo, meus irmãos, ela tem então capítulos extremamente inspiradores, extremamente interessantes. Não apenas algumas pessoas, ou muitas pessoas, assumiram o seu papel de testemunha de Jesus e mudaram a realidade da sua casa, do seu bairro, da sua cidade. Quando nós lemos a história do cristianismo na nossa própria pátria, pessoas que aceitaram Jesus aqui e se tornaram verdadeiros testemunhas e mudaram as suas vidas radicalmente. Quando nós olhamos não apenas essas histórias de testemunhas aonde elas estavam, no seu lugar de trabalho, na sua família, no seu ambiente, mas aqueles que receberam um chamado especial do Senhor e foram para além da sua cidade, para além do seu país, ultrapassaram fronteiras. Naqueles tempos em que uma viagem internacional não era como hoje, que você se acomoda com todo o conforto, um avião e cruza milhares de quilômetros. Não, eram viagens feitas em barcos, em embarcações precárias. Eles chegavam numa cidade e a comunicação com a sua base, com a sua cidade de origem era muito precária. Enfrentavam doenças tropicais, enfrentavam uma série de situações adversas, a dificuldade com a língua, da cultura. Por que tudo isso? Porque alguns deixaram o conforto da sua cidade, do seu país e foram aos confins da terra, literalmente, por esta missão, por esta consciência de missão, porque levaram a sério esta palavra de Jesus, dizendo: vocês vão receber o poder, mas não é um poder apenas para o benefício pessoal, é para que vocês possam levar e espalhar esta mensagem do Evangelho por todo o mundo, testemunharem do que aconteceu. Jesus Cristo diz: você não precisa inventar história nenhuma, você não precisa criar um fato, você não precisa dizer que Jesus fez por você além do que Ele fez. Seja apenas uma testemunha da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus e como isso impactou, como isso tem impactado a sua vida. Nós temos hoje tantas facilidades para testemunhar de nossa fé, tantas facilidades para testemunharmos de Jesus. Como estamos aproveitando estas oportunidades? Somos desafiados a exercer o nosso papel pessoal como testemunhas da morte e da ressurreição de Jesus. Mas somos desafiados também a apoiar aqueles que, tendo um chamado específico, vão para um outro país, para uma outra cultura, para ali fazerem Jesus Cristo conhecido. E nós temos, graças a Deus, uma estrutura que nos permite fazer isso. Você faz parte de uma igreja envolvida com missões. Você faz parte de uma igreja que tem uma organização que tem missionários espalhados em diversos lugares do mundo. Não apenas missionários brasileiros que se deslocam, mas missionários chamados autóctones. Pessoas que ouviram a mensagem do Evangelho, foram transformadas e estão ali dedicando a sua vida a testemunhar de Jesus. E nós somos desafiados então a realizarmos a nossa missão pessoalmente, partilhando o Evangelho com palavras e com obras. Nós somos desafiados a criar condições para aqueles que foram, para que eles possam testemunhar da graça de Deus. Você está sendo desafiado, neste tempo, a orar e a contribuir para missões. E eu encerro a nossa palavra desta noite, lembrando isso. Depois da ressurreição,
Fica evidente que aquilo que parecia ser uma derrota, na verdade é o caminho para a vitória. Depois da ressurreição, o Espírito Santo vem e ele toma conta do nosso coração. E ele nos capacita a vencermos as nossas lutas e a sermos a pessoa que Deus planejou que fôssemos. E o Espírito Santo nos dá poder para que nós possamos ter a coragem e a capacitação para levar a mensagem do Evangelho até os confins da terra. Como é que você se posiciona diante desses desafios? Como é que você tem se posicionado diante da obra de evangelização mundial? Como é que você, que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor, se posiciona diante da realidade da cruz e da ressurreição? Eu quero que você pense agora sobre tudo isso. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento e a pensar em cada aspecto desta mensagem que você acabou de ouvir. O que a ressurreição de Jesus Cristo de fato representa para a sua vida? Talvez você esteja passando um tempo difícil na sua vida de confusão, em que você não está conseguindo discernir completamente tudo de difícil que você tem passado. E quem sabe Deus está usando isso, vai usar isso para te dar uma bênção maior, para surpreender você. Portanto, não se lamente, não reclame, coloque a sua vida diante do Senhor e diga: Senhor, ajuda-me a passar por tudo isso. Transforma a minha dor, o meu pranto, o meu choro, a minha luta em vitória. Fale isso com Deus nesse momento. Pode ser que eu esteja falando aqui a alguém que sabe que ainda não tem na sua vida esse poder sobrenatural do Espírito Santo, porque ainda não recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor. Ainda não se apropriou da nova vida em Cristo, mas nesta noite, ouvindo esta mensagem, você entende que gostaria de ter este poder na sua vida, esse poder transformador, e esse poder que vai capacitar você a falar de Jesus para outras pessoas também. Pode ser que eu esteja falando também aqui alguma pessoa que já recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, mas que tem guardado esta mensagem para si. Ainda não tem orado como deveria orar para que outros possam receber esta mensagem. Não tem investido no reino de Deus financeiramente como poderia investir para sustentar os missionários. Ainda não tem falado de Jesus como poderia falar, sendo um testemunha fiel. Se nessa noite você está tomando uma decisão nessa direção, fale com Deus agora. Você que já é um cristão, renove o seu compromisso de ser uma testemunha de Jesus. Você que sabe que ainda não tomou essa decisão por Cristo de se tornar um cristão e também uma testemunha de Jesus, que você tome essa decisão agora. Diga para Deus: Deus, eu quero que Jesus, que morreu na cruz por mim, seja o meu Salvador. Eu quero que Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, me conceda nova vida. E eu quero receber o Espírito Santo. E eu me disponho a falar de Jesus e a partilhar da minha fé. Eu faço isso orando no nome de Jesus. Amém.